Meu nome é Adriana, e nunca imaginei que aos 35 anos estaria recomeçando minha vida do zero, após descobrir que o homem que amei por 10 anos seria capaz de criar um inferno tão meticuloso para me destruir, ou que o estranho tatuado e barbudo que ele enviou para me atormentar acabaria sendo minha salvação. Dizem que você só conhece uma pessoa de verdade quando o casamento termina. Eu descobri que o fim do meu casamento foi apenas o começo de quem eu realmente poderia ser. Essa é minha história, e garanto que após ouvi-la, você nunca mais olhará para um final feliz da mesma forma. Nunca vou esquecer o rosto do porteiro seu Joaquim, quando me viu encharcada, agarrada às minhas malas, segurando a mãozinha do Mateus na chuva forte que caía naquela noite. Seus olhos fugiam dos meus enquanto ele murmurava "Dona Adriana, a senhora tá bem?" Como explicar que não? Eu não estava bem? Como dizer que em apenas 3 dias minha vida perfeita tinha desmoronado como um castelo de areia? 3 dias antes, eu tinha saído mais cedo da clínica de fisioterapia onde trabalho. Cancelaram meu último paciente e pensei em fazer uma surpresa para o Rafael, meu marido há 10 anos. A surpresa foi minha. Abri a porta do nosso apartamento e ouvi risadas vindas do quarto. Nosso quarto. Fiquei paralisada, meu coração disparando como se fosse explodir. Sabia o que ia encontrar, mas mesmo assim, quando abri aquela porta e vi Rafael na nossa cama com uma mulher, senti como se o chão tivesse desaparecido. "Adriana, pelo amor de Deus, não é o que você está pensando." Foi a primeira coisa que ele disse, enquanto a mulher, loira, uns 10 anos mais jovem que eu, se enrolava no lençol da nossa cama de casal. Quase ri. Sério, quase ri de tão clichê que aquilo era. Rafael pulou da cama, vestindo a cueca às pressas, e veio na minha direção. "Calma, amor, vamos conversar. Não faz escândalo, isso não é do seu feitio." Foi quando vi seu verdadeiro rosto pela primeira vez. Aquele homem não era quem eu pensava conhecer. "Não fazer escândalo?" Repeti incrédula. Rafael me puxou para a sala, fechando a porta do quarto atrás de si. "Olha, isso não significa nada, foi só... aconteceu. Quanto você quer? Posso depositar um dinheiro extra na sua conta, a gente esquece isso." Ele falava como se estivesse negociando com uma desconhecida, não com a mulher que acordava ao lado dele há uma década. Foi ali que entendi. O homem que eu amava, pai do meu filho, nunca existiu. Quem era esse estranho de olhar frio me oferecendo dinheiro para comprar meu silêncio? Saí do prédio em estado de choque, sem rumo, com lágrimas embaçando minha visão. Foi quando esbarrei em Dona Teresa, minha vizinha de 70 anos, que sempre me trazia doces caseiros. "Menina, o que houve?" perguntou segurando meus braços. Contei tudo num choro só, as palavras saindo descontroladas. Ela balançou a cabeça e disse algo que ficou martelando na minha mente. "Sabe qual é seu problema, querida? Você sempre acreditou que quem tem boa aparência tem bom caráter." Aquilo era verdade. Rafael, com seu terno impecável e sorriso de comercial de pasta de dente, me vendeu uma imagem que eu comprei sem pestanejar. Fiquei na casa da minha amiga Fernanda naquela noite. Não consegui dormir pensando no Mateus, que tinha ficado com minha mãe. Como eu diria a ele? Como explicar para uma criança de 5 anos que o pai que ele adorava tinha traído a confiança da nossa família? 2 dias depois, durante a manhã, quando voltei ao apartamento para buscar algumas coisas e conversar com Rafael, o porteiro me barrou. "Dona Adriana, o doutor Rafael pediu para entregar isso." Era uma carta do advogado dele. Rafael estava pedindo o divórcio e, pasmem, a guarda do Mateus. Alegava que eu era emocionalmente instável. O idiota não perdia tempo. "Suas coisas estão na portaria, senhora." Seu Joaquim apontou para algumas malas e caixas empilhadas num canto. Rafael tinha trocado as fechaduras. Trocado as fechaduras. Tentei ligar para ele, mas só caía na caixa postal. Fui até a portaria pegar minhas coisas quando vi o brinquedo favorito do Mateus entre elas. "Meu filho!" Liguei desesperada para minha mãe pedindo que não entregasse Mateus a ninguém até eu chegar. Rafael estava jogando sujo, mais sujo do que eu jamais poderia imaginar, e aquilo era só o começo da guerra.
2 semanas na casa da Fernanda foram o suficiente para perceber que meu círculo social inteiro estava se fechando. As mensagens não respondidas, os olhares desviados no mercado, o silêncio constrangedor quando eu chegava. Rafael estava espalhando mentiras sobre mim. Que mentiras? Descobri quando recebi a notificação da audiência de custódia. Ele dizia que eu tinha contraído doenças venéreas por traí-lo com múltiplos parceiros. Até mostrava laudos médicos provando isso. Como alguém podia cair nessa história? Mas caíram. Até Fernanda me chamou para uma conversa. Adriana, com o Mateus aqui, não é seguro. Entende, né? Tenho meus filhos. A campainha tocou às 7 da manhã. Era o oficial de justiça com uma intimação. Rafael estava pedindo uma medida protetiva para impedir que eu me aproximasse dele e, acredite, do meu filho. Baseado nas mentiras que ele espalhou, o juiz concedeu a liminar. Meu mundo caiu. Sentei no sofá da sala de Fernanda, sentindo o ar fugir dos meus pulmões. Ela ficou me olhando da porta, com aquela expressão de pena misturada com nojo. Preciso que você saia hoje, Adriana. Sinto muito. Nem consegui responder. Como Rafael conseguiu virar todo mundo contra mim tão rápido? No dia seguinte, tentei entrar na clínica onde trabalho e fui barrada na recepção. Doutora Adriana, o doutor Paulo pediu que a senhora não atenda hoje. Ele quer conversar antes. Meu chefe, que sempre me tratou como uma filha, agora me olhava com desconfiança. Adriana, você sabe que tenho um compromisso com os pacientes. Essas acusações são graves. Mostrei todos meus exames recentes, tentei explicar a campanha de difamação. Vou pensar no seu caso, mas por enquanto, fique afastada. Saí de lá devastada, sem emprego, sem amigos, sem meu filho. Pensei em desistir. Juro que pensei. Na noite em que dormi no meu carro, estacionada perto do parquinho onde costumava levar o Mateus, cheguei a imaginar como seria entregar tudo, dar a Rafael o que ele queria. Talvez fosse melhor para o Mateus crescer sem saber que a mãe dele era vista como... Nem consigo repetir as palavras. Liguei chorando para minha mãe, que mora em outro estado e não podia me ajudar muito. Filha, você ainda tem o sítio do seu avô. Tá abandonado, mas é um teto. O sítio. Nem lembrava mais dele. Uma propriedade pequena a 40 minutos da cidade que herdei do meu avô paterno. Seria minha última chance? O sítio do vovô Pedro estava pior do que eu imaginava. Quando abri o portão enferrujado, que rangeu como se estivesse gritando de dor, vi o mato alto engolindo tudo. A casa simples de 2 quartos tinha infiltrações nas paredes, janelas quebradas e um cheiro de mofo que fazia meus olhos lacrimejarem. Mateus apertou minha mão. Mãe, a gente vai morar aqui mesmo? Engoli o nó na garganta. O que dizer para uma criança que ontem dormia em lençóis de algodão egípcio e hoje pisava em tábuas podres? Só por um tempo, filho. Vamos transformar isso num castelo, você vai ver. Antes de mais nada, precisava resolver como trabalhar. Liguei para Dr. Antônio Carlos, meu supervisor direto na clínica, um senhor de quase 70 anos que sempre acreditou no meu trabalho. Adriana, eu te conheço desde que você era estagiária. Não acredito em nada disso que estão falando. Suas palavras foram como um bálsamo. Quando expliquei minha situação, ele suspirou longamente. Olha, não posso te colocar de volta nos atendimentos presenciais agora, mas tenho uma ideia. Podemos tentar um esquema remoto temporário, fazendo reavaliações e relatórios. O que acha? Nossa primeira noite no sítio foi assustadora. Dormimos os 2 no mesmo colchão velho que encontrei num dos quartos, depois de limpar o melhor que pude. Os sons da mata eram amplificados pelo silêncio, tão diferente do barulho urbano ao qual estávamos acostumados. Mateus acordou chorando de madrugada. Mãe, tem monstros lá fora. Abracei meu filho contra o peito. Não são monstros, filho, são só grilos e sapos cantando. Mas enquanto o acalentava de volta ao sono, me perguntava se o verdadeiro monstro não estava na cidade, planejando seu próximo ataque. Na manhã seguinte, enquanto tomávamos um café improvisado, Mateus apontou pela janela quebrada. Olha, mãe! Era um cachorro magro de pelo amarelado mancando no quintal. Ele tá machucado, vamos ajudar?
Meu instinto foi dizer não. Já tínhamos problemas demais. Agora não dá, filho. Tenho que arrumar o telhado antes da chuva. Ele baixou a cabeça, decepcionado. Tá bom, mãe. Nós dois juntos já tá bom. Foi como levar um soco no estômago. Como uma criança de 5 anos podia ser mais forte que eu? Naquele momento, jurei que não deixaria Rafael vencer. O fórum da comarca era um prédio imponente, todo em mármore frio, que parecia me engolir enquanto eu subia as escadas com minha pasta de documentos. Tinha reunido todos os exames médicos possíveis para provar que Rafael mentia. Meu advogado, Dr. Marcos, conseguia através de um programa de assistência judiciária. Não era dos melhores, mas era o que eu podia pagar. Não se preocupe, Adriana, a verdade está do nosso lado. Isso é o que dizem nos filmes, não é? Mas a vida real não segue roteiros. Quando vi Rafael entrando com sua advogada de tailleur impecável, senti meu estômago afundar. A audiência começou com formalidades, mas logo percebi que algo estava errado. O juiz, um homem de meia-idade com olheiras profundas, mal olhava para mim ou para os documentos que apresentávamos. No intervalo, vi pela janela do corredor quando ele saiu para fumar um cigarro. E quem estava lá fora, rindo e batendo em seu ombro como velhos amigos? Rafael e sua advogada. Corri até Dr. Marcos. Eles se conhecem. Ele deu de ombros. Adriana, essa cidade é pequena. Todo mundo se conhece no meio jurídico. Não podemos acusar o juiz de parcialidade sem provas. Quando retornamos, Rafael apresentou seu caso. Sua advogada, em tom melodramático, falava de uma esposa promíscua e instável emocionalmente. Vossa Excelência, meu cliente recentemente ficou noivo novamente e quer oferecer um lar estável para seu filho. Noivo? Quase levantei da cadeira. Rafael percebeu meu choque e sorriu discretamente. Era a mulher da nossa cama? Em 3 meses ele já estava noivo? O juiz ajeitou os óculos e olhou para mim pela primeira vez. A senhora tem condições de manter a criança? Onde estão morando atualmente? Tentei manter a compostura enquanto explicava sobre o sítio que herdei do meu avô, as reformas que estava fazendo, o trabalho remoto que consegui. O juiz ouvia com expressão neutra, impossível de ler. Ao final dos depoimentos, ele se retirou para deliberar. Aquela espera de 30 minutos pareceu uma eternidade. Quando finalmente retornou, seu semblante grave me fez perder o último fio de esperança. Este tribunal entende que, embora a senhora Adriana não apresenta impedimentos para a guarda do menor. Fechei os olhos, esperando o que viria a seguir. Concedo o direito à metade do sítio para a senhora, considerando que precisa de um teto para abrigar a criança. A voz do juiz soava distante, enquanto eu tentava processar a decisão. Metade do sítio? Metade? A propriedade já era minha por direito. Como Rafael conseguiu tirar metade de algo que nem era dele? Dr. Marcos sussurrou que foi o melhor acordo possível. Quando saíamos da sala, Rafael se aproximou com aquele sorriso vitorioso. Espero que goste de vizinhos interessantes, Adriana. Já tenho um inquilino perfeito para minha metade. Um ex-presidiário que vai adorar saber que tem uma mulher sozinha com uma criança ao lado. Uma semana depois da audiência, ouvi o barulho de uma moto parando na entrada do sítio. Pelo buraco na cerca, vi um homem enorme, com barba espessa e braços cobertos de tatuagens desbotadas. Vestia uma regata surrada que mostrava músculos definidos, provavelmente moldados na academia da prisão. Engoli em seco. Era ele, o presente de Rafael. Peguei Mateus, que brincava no quintal, e corri para dentro. Vamos brincar de esconde-esconde aqui dentro, filho, propus, com uma falsa animação na voz. Passei a noite empurrando a cômoda contra a porta, improvisando trancas nas janelas quebradas. 3 dias se passaram e eu mal dormia. Ouvia cada som, imaginando o homem invadindo nossa metade da casa. A porta que dividia as 2 partes do sítio era fina demais. Qualquer um poderia derrubá-la com um chute. Mateus percebia meu medo. Mãe, por que você está sempre assustada? Como explicar o terror que sentia? Na 3ª noite, exausta, caí num sono pesado. Acordei sobressaltada com o sol já alto. E Mateus não estava na cama. Corri pela casa gritando seu nome. Nada. A porta da frente estava aberta. Meu coração parou.
Foi quando ouvi a risada dele, aquela risada de criança que eu reconheceria em qualquer lugar. Saí para o quintal e congelei com a cena. Mateus jogava bola com o homem tatuado e mais 3 meninos do sítio vizinho. O cachorro manco que tínhamos visto antes corria entre eles, latindo animadamente, com a pata enfaixada. O homem se virou e me viu. Bom dia! Desculpa, ele disse que podia brincar aqui fora. Sua voz era surpreendentemente educada. Mateus correu até mim. Mãe, o tio Alexandre salvou o Bolinha. Olha como ele tá melhor. Não consegui responder imediatamente. O tal Alexandre se aproximou, mantendo uma distância respeitosa. Encontrei seu filho tentando cuidar desse vira-lata sozinho. A pata estava infeccionada, mas já limpei e enfaixei. Trabalhei como auxiliar veterinário na prisão. Ele falou prisão. Naturalmente, sem tentar esconder nada. Mateus puxava minha mão. Ele sabe um montão de coisa, mãe. Disse que vai me ensinar a cuidar do Bolinha. Olhei para Alexandre, depois para o cachorro, que abanava o rabo parecendo muito melhor do que antes. Seria possível que Rafael tivesse errado em suas previsões? Ou este homem estava apenas ganhando nossa confiança antes de atacar? Café? Perguntei, surpreendendo a mim mesma com o convite. Depois de uma semana observando Alexandre com Mateus, minha paranoia tinha diminuído um pouco. Ele aceitou com um aceno de cabeça e entrou em nossa metade da casa pela primeira vez. Sentou-se à mesa da cozinha improvisada, suas mãos enormes segurando a xícara com delicadeza surpreendente. Então, quanto tempo você... Não consegui terminar a pergunta. Ele sorriu sem alegria. 5 anos e 8 meses. Saí há 6 meses. 5 anos? Por quê? Tive medo de perguntar, mas ele continuou, como se lesse minha mente. Estava voltando de uma festa com minha esposa. Parei para comprar água num posto e a deixei caminhando alguns metros à frente. Um cara bêbado a agarrou. Quando cheguei, ela estava gritando, ele tentando arrastá-la para um beco. Alexandre respirou fundo, olhando para suas mãos. Fui campeão estadual de boxe na juventude. Um soco. Foi só um soco, mas o cara bateu a cabeça no meio-fio. Morreu na hora. Mateus entrou correndo na cozinha nesse momento, quebrando a tensão. Mãe, o Bolinha comeu tudo. Alexandre bagunçou o cabelo do meu filho, um gesto tão natural que me assustou. Como um homem com aquela história podia ser tão gentil? Nas semanas seguintes, Alexandre se tornou presença constante em nossas vidas. Descobri que ele era professor de educação física antes de ser preso. Um dia, encontrei-o ensinando Mateus a plantar uma horta. Aprendi isso na biblioteca da prisão, explicou. Ler foi o que me salvou lá dentro. À noite, depois que Mateus dormia, às vezes conversávamos no quintal, sob as estrelas que nunca víamos na cidade. E sua esposa? Perguntei finalmente. Seu rosto endureceu. Aguentou 1 ano. Depois conheceu o advogado que cuidava do meu caso. Estão casados agora. Havia tanto mais naquela história, eu podia sentir. O atual marido dela é um cara decente, na verdade, Alexandre continuou, me surpreendendo. Quando saí, ele me procurou. Disse que se sentia culpado, que queria compensar de alguma forma. Me deu uma indenização pela nossa antiga casa. Foi quando entendi como ele tinha dinheiro para alugar o lugar de Rafael. Por que aqui? Você poderia estar em qualquer lugar. Ele olhou para o céu antes de responder. Queria ficar longe da cidade, recomeçar onde ninguém me conhecesse. Seu ex-marido fez parecer que seria um ótimo negócio. Acho que ele não esperava que nos dessemos bem, né? Ele riu. E pela primeira vez, me permiti rir também. Rafael tinha armado seu próprio fracasso. Meu Deus, é você mesmo? A pergunta escapou dos meus lábios quando abri a porta numa manhã de sábado e encontrei Alexandre irreconhecível. A barba espessa tinha dado lugar a um rosto limpo e jovem. Ele não parecia ter mais de 35 anos. O cabelo, antes desgrenhado, agora estava cortado e penteado. Usava uma camiseta limpa que destacava seus ombros largos. Ele passou a mão pelo queixo, parecendo constrangido. Achei que estava na hora de deixar a prisão para trás de vez. Corei quando percebi que estava encarando. Que diabos estava acontecendo comigo? Este homem era meu vizinho, só isso.
Então por que meu coração acelerou daquele jeito? Alexandre começou a construir uma casinha na árvore para Mateus. Da janela da cozinha, eu observava os dois trabalhando juntos, meu filho passando pregos e ferramentas como um pequeno assistente. Segura firme aqui, campeão, ouvi Alexandre instruir com paciência. Mateus nunca tinha essas experiências com Rafael, que sempre dizia estar ocupado demais com trabalho para brincadeiras. Lembrei-me de como meu ex-marido reclamava quando Mateus sujava a roupa ou fazia barulho demais. Alexandre era diferente. Não se importava de se sujar, de rir alto, de ser criança junto com meu filho. Tenho uma ideia maluca, Alexandre disse uma noite, enquanto jantávamos os três juntos, algo que tinha virado rotina. Este lugar tem potencial. Já pensou em transformá-lo numa pequena pousada rural? Quase engasguei com o arroz. Pousada? Olha em volta, Alexandre. Está tudo caindo aos pedaços. Ele não se abalou. Tenho experiência com construção. Trabalhei nisso antes de dar aulas. Com o dinheiro da indenização, poderíamos comprar material. Famílias da cidade adorariam um lugar assim para passar fins de semana. Percebi que ele disse, poderíamos, como se fôssemos, o quê? Parceiros? A ideia deveria me assustar, mas estranhamente não assustou. 3 meses se passaram como um sopro. O sítio estava irreconhecível. Alexandre reconstruiu o telhado, consertou as janelas quebradas e juntos pintamos as paredes de cores vibrantes. Mateus escolheu azul para seu quarto. Como o céu, explicou ele. O primeiro chalé para hóspedes ficou pronto, simples, mas aconchegante. Quando recebemos nosso primeiro casal de visitantes, vindos da cidade para um fim de semana, não pude conter as lágrimas ao receber o pagamento. Era pouco, mas era o início de algo nosso. À noite, abri uma garrafa de vinho barato para comemorar com Alexandre. Ao recomeço, brindou ele. Nossos olhos se encontraram por cima dos copos e senti algo que não sentia há muito tempo. Esperança. O sucesso, mesmo pequeno, tem um cheiro que atrai predadores. Não demorou para que Rafael descobrisse sobre a pousada. Uma cliente tirou fotos para seu Instagram e me marcou. Esqueci que ainda tínhamos amigos em comum online. O telefonema veio numa terça-feira chuvosa. Muito esperta, Adriana. Transformando minha propriedade em negócio sem meu consentimento. Sua voz destilava veneno. Sua propriedade? Metade é minha, e estou usando minha parte como quero. Ele riu, aquela risada fria que eu conhecia bem. Já verificou a documentação? Tenho novidades para você. E a propósito, como vai o namoro com o presidiário? O juiz vai adorar saber disso. Desliguei tremendo. Consultei os documentos da divisão do sítio e descobri a armadilha. Rafael tinha incluído uma cláusula que impedia uso comercial sem consentimento mútuo. Como não li isso antes? Na mesma semana, começaram as avaliações negativas online. Lugar perigoso, administrado por ex-presidiário, dizia uma. Soubemos que a proprietária tem doenças contagiosas, afirmava outra. Era Rafael, tinha certeza. Cancelamentos começaram a chegar. Alexandre tentou me acalmar. Podemos superar isso, Adriana. Vamos convidar pessoas para conhecerem o lugar pessoalmente, verão que é tudo mentira. Numa tarde, enquanto Alexandre ensinava Mateus a nadar no pequeno açude que tínhamos limpado, um carro caro parou na entrada. Uma mulher elegante saiu, olhando em volta com interesse. Reconhecia imediatamente, lembrando das fotos que Alexandre tinha me mostrado. Camila, ex-esposa de Alexandre. Meu coração acelerou. Por que ela estava ali? Alexandre, chamei, tentando manter a voz calma. Ele saiu da água, e o choque em seu rosto era visível. Camila? Ela sorriu, ajeitando o cabelo perfeito. Precisamos conversar, Alexandre. Em particular. Eles se afastaram, e fiquei ali, sentindo um ciúme que não tinha direito de sentir. O que ela queria depois de todos esses anos? No dia seguinte, Alexandre estava distante, pensativo. Quando finalmente perguntei sobre Camila, ele suspirou. Ela disse que cometeu um erro, que percebeu que ainda me ama. Tentei manter a expressão neutra, mas algo deve ter transparecido, porque ele rapidamente acrescentou. Eu disse a ela que minha vida é aqui agora.
Antes que pudesse processar o alívio que senti, meu celular tocou. Era Dr. Antônio. Adriana, sinto muito. Rafael está pressionando os sócios da clínica. Ou te demitimos, ou ele retira os contratos da empresa dele conosco. Meu último vínculo profissional estava prestes a ser cortado. Como Rafael conseguia me encontrar e ferir, não importava onde eu me escondesse. Naquela noite, sentei sozinha na varanda depois que Mateus dormiu. As estrelas pareciam zombar da minha situação, tão brilhantes e livres, enquanto eu me sentia cada vez mais encurralada. Perder o trabalho remoto significava perder minha independência financeira. A pousada mal começara a dar retorno. Como eu manteria Mateus sem um salário fixo? Foi quando Alexandre apareceu com 2 xícaras de café. Pensei que precisasse disso. Sentou-se ao meu lado, nossos ombros quase se tocando. O calor da xícara em minhas mãos trêmulas era reconfortante, mas não tanto quanto sua presença silenciosa. Posso te perguntar uma coisa? Ele disse depois de alguns minutos. Assenti, curiosa. Por que você ainda não contou ao Mateus que estamos perdendo os hóspedes por causa das mentiras de Rafael? A pergunta me pegou desprevenida. Ele é só uma criança. Alexandre balançou a cabeça. Uma criança esperta que sente quando algo está errado. Ele me perguntou hoje se vamos ter que ir embora daqui. Aquilo me atingiu como um tapa. Mateus percebia mais do que eu imaginava. Alexandre continuou. Sabe o que ele disse? Que não quer voltar a morar com o pai porque lá ele não pode ser ele mesmo. Olhei para Alexandre. Realmente olhei. A luz da lua destacava seu perfil, os olhos sinceros, as mãos fortes, mas gentis. Este homem, que a sociedade rotulava como perigoso, tinha mais bondade que muitos cidadãos exemplares que conheci. Alexandre, As palavras ficaram presas na garganta. Como explicar que, em meio ao caos da minha vida, ele tinha se tornado o meu porto seguro? Como admitir que cada vez que ele sorria para mim, meu coração dava um salto que me assustava? Seria loucura me apaixonar por ele? Ou a verdadeira loucura seria negar o que estava sentindo? Eu sei, Adriana. Sua voz era suave. Também sinto, mas não posso fazer isso com você e o Mateus. Ele se levantou, criando uma distância entre nós. Você está reconstruindo sua vida. Um relacionamento comigo só traria mais problemas. Rafael usaria isso contra você na justiça. E se as pessoas descobrissem que Mateus vive com um ex-presidiário? Pense nos colegas de escola dele, no que diriam. Cada palavra era verdade, e cada verdade doía como uma facada. Quando ele se virou para sair, segurei seu pulso. Alexandre, eu nunca me senti tão viva quanto aqui, com você. Nossos olhares se encontraram, e por um momento, quase cedi ao impulso de beijá-lo. Quase. A batida na porta veio às 6 da manhã de uma terça-feira. Mateus ainda dormia quando abri e me deparei com um oficial de justiça acompanhado por Rafael e um policial. Adriana Silva? O oficial estendeu um documento. Ordem judicial para a busca e apreensão do menor Mateus Silva. Meu mundo desabou. Rafael sorria ao fundo, impecável em seu terno caro. O juiz considerou que o ambiente não é adequado para uma criança, especialmente com a presença de um ex-presidiário violento. Vocês não podem fazer isso, gritei, agarrando o batente da porta. Mãe! A voz sonolenta de Mateus veio de trás de mim. Tentei me recompor, mas era tarde demais. Ele viu meu rosto transtornado, os homens na porta. Rafael passou por mim, agachando-se para ficar na altura do filho. Oi, campeão! Papai veio te buscar para morar na casa nova. Tenho um quarto incrível esperando por você. Mateus olhou para mim, confuso e assustado. Não quero ir, quero ficar com a mamãe e o tio Alexandre. Rafael endureceu o rosto por um segundo antes de forçar outro sorriso. É só por um tempinho, filho. Sua mãe precisa resolver umas coisas. Tudo aconteceu tão rápido. Mal tive tempo de abraçar meu filho, de dizer que o amava e que lutaria por ele. Mateus chorava, agarrado à minha blusa enquanto Rafael o puxava para o carro. Mamãe! Seu grito ecoou quando a porta do carro bateu. Caí de joelhos na terra, assistindo impotente enquanto meu filho era levado. O oficial de justiça murmurou sinto muito, antes de partir também. Fiquei ali,
no chão, sem forças para levantar. Foi assim que Alexandre me encontrou, quando voltou de sua corrida matinal. Sem dizer nada, ele me abraçou enquanto eu soluçava contra seu peito. Ele levou meu filho, Alexandre. Ele levou meu filho. Naquela noite, ouvi movimentos no quarto de Alexandre. Bati na porta e o encontrei arrumando uma mochila. O que está fazendo? Ele não me olhou nos olhos. Estou indo embora, Adriana. Enquanto eu estiver aqui, você não tem chance de recuperar o Mateus. Sua voz estava carregada de dor. Rafael vai usar nossa proximidade contra você. Vou para a casa de um amigo em outro estado. Entrei no quarto, fechando a porta atrás de mim. E você acha que fugir vai resolver? Rafael vai encontrar outro motivo. Ele sempre encontra. Alexandre parou de arrumar a mochila, mas ainda não me encarava. Por favor, olhe para mim, pedi. Quando ele finalmente levantou os olhos, vi que estavam vermelhos e úmidos. Passei a noite em claro, sentada na cama de Mateus, abraçada ao dinossauro de pelúcia que ele tanto amava. O quarto parecia um mausoléu sem sua risada, sem seus pezinhos correndo pelo chão de madeira. Peguei o celular pela 1000ª vez, olhando as fotos dele, como se isso pudesse trazê-lo de volta. Foi quando notei algo estranho. Uma pasta de vídeos que não me lembrava de ter criado. Abri e encontrei dezenas de pequenos vídeos que Mateus tinha gravado sozinho. Meu filho de 5 anos adorava fazer documentários com meu celular. Comecei a assistir um por um, lágrimas silenciosas escorrendo pelo meu rosto. No terceiro vídeo, congelei. Mateus estava filmando escondido, a câmera meio torta mostrando Rafael em seu escritório em casa, conversando ao telefone. Não é por causa do moleque. Pouco me importa a guarda dele. Só quero fazer aquela vadia sofrer. A voz do meu ex-marido era clara, inconfundível. Quando eu conseguir a guarda, provavelmente mando ele para um internato. Minha noiva não está muito animada em criar filho dos outros. Tapei a boca com a mão para conter o grito. Ali estava a prova. Rafael não queria Mateus por amor, mas como instrumento de vingança. Meu filho tinha capturado a verdade sem nem perceber. Corri até o quarto de Alexandre sem me importar com a hora. Bati na porta com força. Quando ele abriu, sonolento e confuso, praticamente joguei o celular em suas mãos. Olha isso! Enquanto ele assistia ao vídeo, vi sua expressão mudar da confusão para a raiva e então para a determinação. Precisamos de um advogado melhor. Isso é prova de má-fé. Balancei a cabeça desesperada. Não tenho dinheiro para um advogado bom. Você sabe disso. Foi quando Alexandre segurou minhas mãos entre as suas. Passei anos na prisão, Adriana, mas você está presa em algo muito pior, nas expectativas dos outros. Ainda acha que precisa jogar pelas regras com alguém que nunca jogou limpo? Sentamos na varanda até o amanhecer, elaborando um plano. Alexandre tinha contatos, pessoas que conheceu na prisão, mas também antigos alunos, pais de alunos, colegas professores que ainda acreditavam nele. Você não está sozinha nessa luta, ele disse, quando o primeiro raio de sol tocou o horizonte. E então, sem aviso, ele segurou meu rosto entre suas mãos e me beijou. Um beijo suave, hesitante, como se pedisse permissão. Quando nos separamos, vi o medo em seus olhos, medo de ter cruzado uma linha, de ter interpretado mal. Respondi da única forma possível, beijando-o de volta, com toda a certeza que me faltava em outros aspectos da vida. Pela primeira vez em meses, senti que talvez, apenas talvez, pudéssemos vencer. Isso não vai ser fácil, alertou Tânia, a jornalista que Alexandre conhecia dos tempos de faculdade. Estávamos sentados na pequena redação do jornal local onde ela trabalhava, o vídeo de Mateus pausado na tela do computador. Rafael tem influência, dinheiro, amigos poderosos. Assente, apertando a alça da bolsa com tanta força que meus dedos doíam. Mas ele não tem a verdade, respondi, tentando soar mais confiante do que me sentia. Tânia me estudou por um momento antes de sorrir. Gosto do seu espírito. Vamos precisar dele nas próximas semanas. O plano era arriscado. Tânia publicaria uma matéria investigativa sobre corrupção no judiciário local, usando nosso caso como ponto de partida, mas sem nos nomear diretamente.
Enquanto isso, Alexandre mobilizaria seus contatos no meio educacional para reunir depoimentos sobre seu caráter e trabalho antes da prisão. Precisamos mudar a narrativa, explicou ele. Transformar isso de mãe desesperada e ex-presidiário para pai abusivo usando o sistema contra vítimas inocentes. A ideia me dava um frio na barriga. Se falhássemos, Rafael ficaria ainda mais furioso. Mas qual alternativa tínhamos? 2 semanas depois, a bomba explodiu. Justiça para quem pode pagar, gritava a manchete do jornal, detalhando como certos advogados e juízes operavam um esquema de favorecimentos. O nome de Rafael não aparecia, mas as insinuações eram claras para quem conhecia a situação. Na mesma semana, recebi uma intimação para nova audiência de custódia. Desta vez, tínhamos um advogado de verdade, Dr. Paulo Mendes, professor de direito que conhecia Alexandre e aceitou nos ajudar pro bono. Vamos apresentar o vídeo como evidência, explicou ele, e também os laudos médicos falsificados. Acusaremos Rafael de fraude processual. Na véspera da audiência quase não dormi. Alexandre preparou um chá de camomila que não ajudou em nada. Sentamos na varanda, as estrelas brilhando indiferentes aos dramas humanos abaixo delas. E se não funcionar? Perguntei, a voz trêmula. Alexandre entrelaçou seus dedos nos meus. Então tentaremos outra coisa, e mais outra. Não vamos desistir, Adriana. Ele hesitou antes de continuar. Quando eu estava na prisão, aprendi que a liberdade não é apenas estar do lado de fora das grades. É poder escolher suas batalhas, é lutar pelo que você ama. Encostei minha cabeça em seu ombro, respirando seu cheiro familiar que agora significava segurança. Estou com tanto medo de perder, confessei. Ele beijou minha testa suavemente. Não estamos lutando para perder. Estamos lutando para ganhar. O fórum parecia ainda mais intimidador desta vez. Segurei a mão de Alexandre com força até o último momento possível, antes de entrarmos na sala de audiência. Dr. Paulo nos deu um sorriso encorajador. Lembrem-se, mantenham a calma, não importa o que aconteça. Deixem que eu fale. Assenti, o coração martelando tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvir. Quando as portas se abriram, a primeira pessoa que vi foi Rafael. Ele estava impecável como sempre, em um terno que provavelmente custava mais que todos os meus pertences juntos, cercado por 3 advogados de aparência igualmente cara. Bom dia a todos! A voz grave do juiz Dr. Marcelo Ribeiro preencheu a sala. Diferente do juiz anterior, esse homem de cabelos grisalhos e olhar atento parecia examinar cada pessoa com genuíno interesse. Estamos aqui para revisar o caso de custódia do menor Mateus Silva. Vejo que temos novos elementos a considerar. Rafael sorriu confiante, sussurrando algo para sua advogada. Ele não sabia o que estava por vir. Eu mal conseguia respirar enquanto o Dr. Paulo se levantava, solicitando permissão para apresentar novas evidências. Meritíssimo! Temos um vídeo gravado pelo próprio menor que demonstra a verdadeira intenção do Sr. Rafael neste processo. O rosto de Rafael transformou-se quando a voz dele preencheu a sala. Não é por causa do moleque. Pouco me importa a guarda dele, só quero fazer aquela vadia sofrer. Seu próprio palavreado, sua própria voz, expondo seu verdadeiro caráter. Ele levantou-se furioso. Isso é uma montagem, ela manipulou isso. O juiz bateu o martelo. Senhor Rafael, controle-se ou será retirado da sala. Dr. Paulo continuou impassível. Além disso, meritíssimo, temos provas de que os laudos médicos apresentados anteriormente foram falsificados. A testemunha, doutora Carmen Oliveira, está presente para confirmar que nunca atendeu a senhora Adriana e que sua assinatura foi forjada nos documentos. A audiência se transformou num pesadelo para Rafael. Testemunha após testemunha, as mentiras que ele havia tecido desmoronavam como um castelo de cartas. Antigos colegas da clínica testemunharam sobre a pressão que Rafael exerceu para me demitirem. Dr. Antônio Carlos falou sobre minha dedicação profissional e caráter ilibado. E então, o momento que mais temi. Alexandre foi chamado. Observei-o caminhar até a mesa de testemunhas, as costas retas, o olhar firme. Senhor Alexandre Moreira, o senhor está ciente de que seu passado criminal pode influenciar este caso?
Perguntou a advogada de Rafael com um sorriso venenoso. Sim, senhora, estou plenamente ciente. Assumi a responsabilidade pelos meus atos e cumpri minha pena. A voz de Alexandre era calma, sem defensividade. Também estou ciente de que nada do que fiz no passado diminui o caráter da senhora Adriana como mãe exemplar, ou justifica as manipulações e mentiras do senhor Rafael. A advogada pareceu desconcertada com a resposta direta. O juiz interveio. Senhor Alexandre, qual é exatamente sua relação com a senhora Adriana e o menor? Alexandre olhou diretamente para mim antes de responder. Comecei como seu vizinho meritíssimo. Hoje, sou o homem que a ama e que considera um privilégio poder fazer parte da vida dela e de Mateus. A atmosfera na sala era pesada quando Rafael foi chamado para depor. Sua confiança inicial havia se transformado em uma raiva mal contida. Senhor Rafael, começou o Dr. Paulo, o senhor pode explicar por que disse, e cito, pouco me importa a guarda dele, referindo-se ao seu próprio filho? Rafael ajustou a gravata, desconfortável. Foi tirado de contexto. Eu estava nervoso, frustrado. Claro que me importo com meu filho. Dr. Paulo ergueu uma sobrancelha. Tão frustrado que falsificou documentos médicos para difamar a mãe de seu filho, tão nervoso que pressionou empregadores para demiti-la, deixando-a sem meios de subsistência. Objeção! Está conduzindo a testemunha! A advogada de Rafael estava visivelmente agitada. O juiz acenou. Reformule a pergunta, Dr. Paulo. Meu advogado sorriu sutilmente. Senhor Rafael, o senhor reconhece estes laudos médicos como os que apresentou no processo anterior? Rafael olhou para os documentos hesitando. Sim, mas foram fornecidos pelo meu advogado anterior. Estava tentando se esquivar. Dr. Paulo não deixou passar. E o senhor não questionou a origem destes documentos, mesmo sabendo que sua ex-esposa nunca tinha apresentado sintomas ou sido diagnosticada com tais condições? À medida que o interrogatório prosseguia, o rosto de Rafael ficava cada vez mais vermelho. Quando finalmente voltou ao seu lugar, parecia ter envelhecido 10 anos. O juiz chamou Mateus para uma conversa em particular em seu gabinete. Meu coração estava na garganta enquanto os minutos se arrastavam. Quando eles voltaram, Mateus correu direto para mim, abraçando minha cintura. Mamãe, eu disse que queria ficar com você e com o tio Alexandre. O juiz se sentou, ajustando seus óculos antes de falar. Este tribunal não tolera manipulações, senhor Rafael. Os documentos que o senhor apresentou são fraudulentos, seu testemunho é inconsistente e o vídeo gravado por seu filho é profundamente perturbador. Rafael tentou interromper, mas o juiz ergueu a mão. Não terminei. Baseado nas evidências apresentadas, este tribunal revoga a decisão anterior e concede a guarda total do menor Mateus Silva à senhora Adriana Silva. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Além disso, a divisão de propriedade estabelecida anteriormente é revogada, sendo a propriedade rural conhecida como Sítio Recanto, devolvida integralmente à sua legítima proprietária, senhora Adriana Silva. Rafael levantou-se, furioso. Isso é um absurdo, vou recorrer. O juiz olhou-o com severidade. O senhor tem esse direito, mas o aconselho a pensar bem, senhor Rafael. Há elementos aqui que poderiam justificar uma investigação criminal por fraude processual e perjúrio. Saí do tribunal abraçada a Mateus, com Alexandre ao nosso lado. O sol brilhava intensamente, quase dolorosamente claro após horas na sala escura. Acabou, mãe? Podemos voltar para casa agora? Perguntou Mateus, seus olhinhos ansiosos procurando confirmação no meu rosto. Sim, meu amor. Vamos para casa. Nossa casa, só nossa. Alexandre sorriu, mas manteve uma distância respeitosa, inseguro sobre seu lugar naquele momento íntimo. Estendi minha mão livre na direção dele, puxando-o para nosso abraço familiar. Ao longe, vi Rafael saindo do tribunal, seus ombros curvados, sozinho. Por um breve momento, senti pena. Então lembrei de tudo que ele havia feito, de como quase destruiu nossas vidas por puro orgulho e maldade. Não sentia pena. Sentia alívio, e pela primeira vez em muito tempo, sentia esperança no futuro. Positivo,
anunciei, saindo do banheiro com o teste de gravidez na mão. Alexandre, que esperava sentado na beira da cama, levantou-se num pulo, os olhos arregalados. Por um momento terrível, pensei ter cometido um erro. E se ele não quisesse um filho? Nosso casamento era recente, a pousada exigia muito trabalho, Mateus ainda estava se adaptando à nova configuração familiar. Mas então, o sorriso mais radiante que já vi iluminou seu rosto, e ele me levantou no ar, girando em círculos até ficarmos tontos de tanto rir. Vamos ter um bebê, ele repetia, como se precisasse dizer em voz alta para acreditar. Naquela noite, sentados na rede da varanda, observando Mateus brincar com outros meninos da vizinhança, compartilhamos nossos medos e esperanças. E se eu não for um bom pai? Alexandre sussurrou. Nunca tive exemplo em casa. Apertei sua mão. Você já é um pai maravilhoso para Mateus. Ele te adora. Era verdade. Meu filho, que antes mal via o pai biológico, agora tinha um homem que jogava bola com ele, ensinava-o a consertar coisas, escutava pacientemente suas histórias elaboradas. Rafael, mesmo tendo permissão para visitas quinzenais concedida pelo juiz, nunca aparecia. Sempre tinha uma desculpa: reuniões importantes, viagens de negócios, compromissos inadiáveis. No fundo, talvez fosse melhor assim. Mateus já não perguntava mais por ele. O telefone tocou enquanto tomávamos café da manhã na manhã seguinte. Era Carmen, a assistente social que acompanhava nosso caso desde a batalha pela guarda de Mateus. Adriana, tenho novidades. Seu projeto de fisioterapia para comunidades rurais foi aprovado pela Secretaria de Saúde. Quase derrubei a xícara. O projeto que tinha elaborado durante os meses difíceis, quando precisava me reinventar profissionalmente, finalmente se tornaria realidade. Vão disponibilizar uma sala no posto de saúde do distrito e verba para equipamentos básicos, continuou Carmen. Você será responsável por atender 5 comunidades rurais da região. Alexandre, percebendo minha expressão, levantou as sobrancelhas em uma pergunta silenciosa. Conseguimos, articulei sem som. Era um domingo ensolarado de primavera, quando realizamos o almoço de inauguração oficial da Pousada Recomeço. Convidamos vizinhos, amigos que permaneceram fiéis, novos amigos que fizemos no caminho. Dr. Antônio Carlos veio com a esposa. Tânia, a jornalista, trazia uma garrafa de vinho. Até mesmo Fernanda apareceu, tímida e arrependida, pedindo perdão por ter acreditado nas mentiras de Rafael. As mesas foram dispostas sob as árvores, decoradas com flores do nosso próprio jardim. Mateus corria entre os convidados, orgulhoso em sua função oficial de anfitrião assistente. De mãos dadas com Alexandre, observei a cena com o coração transbordando. O que ele queria destruir acabou sendo exatamente o que me salvou, murmurei. Alexandre beijou minha testa suavemente, sua mão descansando protetoramente sobre minha barriga, ainda plana. Olhei para nossa casa, para nosso negócio, para nossa família crescendo. A vingança de Rafael havia se transformado no mais belo presente, uma segunda chance de construir algo verdadeiro, algo nosso, algo que ninguém jamais poderia tirar de nós.